arrancado o coração e colocado uma santa no lugar? Como se diferencia um crime de ódio? Um assassinato típico, a pessoa morre de duas, cinco, 10, quem sabe, facadas. Um crime de ódio, 50, 60. Então, como dizer que não existe relação entre juventude, direito e conservadorismo? Trazendo aqui um pouco do meu recorte, com a devida licença, antes de apresentar os meus pares. Sendo que os meus não têm direito a viver a sua juventude, não têm os direitos de viver a juventude por conta de discursos de ódio atrelados a setores conservadores. Antes de apresentar os nossos ilustres convidados, eu gostaria de fazer uma referência a toda pessoa trans, travesti, toda pessoa em situação de rua, toda pessoa LGBT, racializada, com deficiência, que nesse cenário que a gente vive no nosso Brasil enfrenta muitas dificuldades. E fazendo isso, eu saldo a todos lendo um trecho antes de passar para nossas ilustres convidados, de um livro da J. Mombassa, que é uma intelectual travesti e tem me interessado muito, um livro que chama Não Vamos Matar Agora. E eu leio essa citação para, então, passar para nossas ilustres convidadas. Abre aspas. Não vão nos matar agora, apesar de que já nos matam. Não preciso retornar aos cenários. Os nomes não saem de nossas cabeças, apesar de concorrerem aos campos de esquecimento que formam a memória brasileira. Mas já não escrevo para despertar a empatia de quem nos mata. Esta carta eu dedico àquelas que vibram e vivem, apesar de, na contradição entre a interseção de morte social e as nossas vidas irredutíveis a ela. Não vim aqui para cantar esperança. A revelia do mundo, eu as convoco a viver apesar de tudo. Na radicalidade do impossível. Aqui, onde todas as portas estão fechadas e por isso mesmo somos levadas a conhecer o mapa das flechas. Fecha aspas. Uma breve reflexão, se me permitem, antes de nós iniciarmos. E assim eu apresento então os os nossos professores que vão contribuir hoje com as suas falas aqui. O primeiro a falar, que está conectado com a gente pela via remota, é o professor doutor Kaique Matheus Cardoso, que é professor auxiliar convidado do Departamento de Sociologia da Universidade da Beira Interior, doutor em Sociologia pela Universidade da Beira Interior, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia, com ênfase em temas como religião, antropologia da religião, modernidade, consumo e jovens. E antes de passar para o Kaique, também apresentar o nosso segundo convidado de hoje, o professor doutor José Francisco dos Santos, que possui graduação em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campos de Assis, mestrado e doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP, tem cursos livres em História de África, Problemas, Fontes e Métodos realizados no programa de pós-graduação em História da África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, coordena o grupo de pesquisa Sistemas de Proteção e Garantia dos Direitos Humanos e Sociais, voltados à infância e à juventude em Portugal, Angola, Brasil e Moçambique. Passo assim a palavra então para o Kaique. Fique à vontade, Kaique. Olá, boa noite, pessoal. E fica também sentimento de maldade,
Científico, social e principalmente também eleição. Posso perder esse estudo. Você pode sair da gente agora. Só esse dia, também, que também parte, sabe? Os povos desta uma pesquisa a respeito da teoria de organização teórica a respeito das juventudes, do conceito em si de juventude que é essa. Que nós todas vezes aí falamos, que nós várias vezes abordamos. Eis uma forma de últimas a definição, o escrito, do acabar, principais de fato, que são as diferentes perspectivas sociais, que é sempre algo que nós temos que levar em consideração ao realizar as nossas pesquisas, as nossas investigações, de uma informação daí. Então, o que se dá brevemente ao fim dos alunos que não utilizam a investigação, naturalmente, mas que estão chegando na utilidade, e não pode ter lá no futuro. Percebo que, de fato, essas tendências, elas se adequam a uma realidade prática, a uma realidade que eu consigo observar através das minhas funções do campo, mas a minha percepção que a sua política social, então, os principais pontos que nós temos a respeito das perguntas, sempre a questão da idade, sempre a questão da amizade, não elas aciona-se com essa questão da idade. Tem intolerância, que é importante. Ah, isso é aquela que se pode e uau, 20 anos, então, gente, essa que vai te que influenciar e nessa nossa apreensão do que é a juventude. Então, isso aqui já foi uma fala. Então, a juventude, essa questão das idades etárias, não tem um caráter absoluto e universal. É produto da interpretação das instituições da sociedade, qualquer dinâmica, a gente categoria social usada para classificar indivíduos, normatizar comportamentos, definir direitos e deveres. É uma categoria que opera no imaginário social, como é um elemento estruturante das redes de sociabilidade. E aqui eu posso trazer um exemplo muito simples assim para vocês. Essa questão da concepção etária ligada à juventude, ela de fato tem um viés cultural muito forte, porque cada sociedade pode compreender essa juventude a partir do momento, né, esse intervalo de determinada cidade. De conversando com um amigo comigo aqui na ele disse que os portugueses é muito procurado, eles só saem da casa dos pais aos e esse meu amigo não é muçulmano.
E eu disse, nossa, por que nós saímos de casa bem na segunda? E já é uma hora e isso tem que apreciar que essas concepções olá novamente, boa tarde ou boa noite, né? Já aí no Brasil. Ah, então, a minha fala aqui, eu decidi dar um título para que nós possamos aí ter um fio condutor do que eu venho apresentar para vocês nesta noite. E então será intitulado Juventudes Evangélicas e suas práticas culturais em Lisboa. Eu desenvolvi a minha pesquisa de doutoramento aqui na cidade de Lisboa, que é onde eu resido atualmente também, e eu fiz uma investigação em campo com diferentes igrejas evangélicas e pentecostais que tinham por norma um perfil, um público muito brasileiro, digamos assim. Podem ser consideradas igrejas de brasileiros, mas não se intitulam, não se limitam, digamos assim, a esta concepção, até porque existem outras etnias, outros povos também que fazem parte e que estão aí a endossar os bancos destas igrejas. Então eu começo brevemente tentando fazer uma abordagem generalista a respeito de teorias, de uma revisão literária teórica mesmo, a respeito das juventudes, do conceito em si de juventude. O que é essa juventude que nós tantas vezes aí falamos, que nós várias vezes abordamos enquanto categoria odierna no dia a dia, estamos sempre a utilizar a definição, o conceito, ou a caracterizar, ou mesmo a adjetivar. Então, o que são essas juventudes? O que é essa juventude? Numa perspectiva sociológica, que é sempre algo que nós devemos levar em consideração ao realizar as nossas pesquisas, as nossas investigações, ou até mesmo partilhar informações a nível acadêmico e mais. Então, eu vou aqui citando para vocês brevemente alguns dos autores que eu utilizei na minha investigação, não só do doutoramento, mas que eu continuo ainda a utilizar enquanto um suporte teórico, porque percebo que de fato estas teorias elas vão se adequando a uma realidade prática, a uma realidade que eu consigo observar através das minhas incursões em campo, através da minha percepção aqui enquanto um professor, enquanto cientista social, sociólogo, ok? Então, um dos principais pontos que nós pensamos a respeito das juventudes é sempre a questão da idade, sempre a questão etária. Então, a juventude relaciona-se ou não relaciona-se com essa questão etária? Tem mesmo a relação de um corte etário dos 15 aos 25 anos, dos 18 aos 28 anos, dos 18 aos 30? Que juventude é essa? O que esta idade cronológica do indivíduo ela pode influenciar nessa concepção e nesta nossa apreensão do que é a juventude? Então, eu começo aqui já com uma fala do grupo. Então, a juventude, nessa questão das idades etárias, não tem um caráter absoluto e universal. É produto da interpretação das instituições da sociedade sobre a própria dinâmica. A juventude é uma categoria social usada para classificar indivíduos, normatizar comportamentos, definir direitos e deveres. É uma categoria que opera no imaginário social, quanto é um elemento estruturante das redes de sociabilidade. E aqui eu posso trazer um exemplo muito simples assim para vocês. Essa questão da concepção etária ligada à juventude, ela de fato tem um viés cultural muito forte, porque cada sociedade pode compreender essa juventude a partir ou entre, né, vamos pensar, num intervalo de determinadas idades. Um dia conversando com um amigo que estudou comigo aqui em Portugal, ele me disse, nossa, os portugueses, o período de juventude dos portugueses é muito prolongado, eles só saem da casa dos pais aos 30. E esse meu amigo, ele é de Moçambique, e ele disse, em Moçambique nós saímos de casa bem mais cedo. Aos 30 você já é um homem, já é uma mulher, no sentido de ter a sua própria família. Ou seja, isto vem evidenciar que essas concepções etárias e essa categoria da própria juventude, ela é flexível. Ela não é algo determinado
que é para todas as sociedades. De fato, essa concepção não pode ser universal e nós temos sempre que levar isso em consideração ao realizar uma investigação, ao propor fazer uma análise de uma determinada realidade social que seja. Compreender essa juventude, então, a partir de um olhar sociológico, que vem constantemente sendo construído, porque, atentem-se, essa concepção da juventude ela não é estática, ela está em constante mudança, está, diria eu, em constante ebulição. Certamente agora, quando nós formos aí pensar daqui a 5 anos, 10 anos, nessa concepção da juventude pós-pandemia, pós-Covid, essa concepção do cenário religioso brasileiro. Que esse cenário religioso brasileiro já é um cenário religioso com muita influência do protestantismo, do pentecostalismo de modo geral. E já não é aquele pentecostalismo, aquela ideia do evangélico, de que misturando todas estas categorias que não são uma coisa só, mas que no dia a dia e para falar assim de maneira generalizada nós acabamos misturando todas, mas que já não é aquele indivíduo que está fora do mundo, que saiu do mundo, que evita o mundo. Não. Como vocês bem podem ver aí, são líderes religiosos, blogueiros religiosos, influencers religiosos, e que ao invés de sair, negar este mundo, não, eles estão se apropriando deste mundo, de tudo que este mundo tem, e buscando converter indivíduos, trazer mais pessoas para dentro da igreja, entre outros fenômenos, digamos assim, desse meio religioso. Então, agora indo mais especificamente para a minha proposta aqui, também para não exceder o tempo, para minha proposta dessa fala aqui com vocês, dessa troca de informações, vou falar um pouco das práticas culturais. Por quê? Eu me propus, então, a investigar as práticas culturais de indivíduos evangélicos migrantes aqui em Lisboa. Ou seja, como eu disse no início, são igrejas que têm aí muitos indivíduos brasileiros que fazem parte dessas igrejas, e que, então, eu busquei compreender quais eram as práticas culturais. Eu me perguntava, um jovem que migrou do Brasil para Portugal, e é um jovem que frequenta determinada igreja, quais são as práticas culturais desse jovem? O que esse jovem faz? Abriu-se um novo horizonte para esse jovem, vivendo em outro país? Restringiram-se os horizontes para esse jovem ao mudar de país, numa idade que talvez possa ser um pouco crítica? O que esses jovens fazem? Então, antes disso, de nós falarmos especificamente do que esses jovens fazem, quais são essas práticas culturais, vamos tentar compreender aqui um pouco a respeito dessas práticas culturais dos jovens, dessa diversidade que eles podem vivenciar no seu cotidiano, ou que também podem ter passado por um período de reclusão, de deixar de vivenciar esta liberdade, esta suposta juventude, justamente pela mudança de país. Porque a mudança de país tanto pode ser um elemento que venha a expandir, a ampliar os horizontes dos indivíduos, e eles se vejam em um mundo de oportunidades, quanto pode ser um momento de reclusão, de dificuldade em adaptação, de ser vítima de diferentes tipos de preconceitos, de diferentes intolerâncias da sociedade receptora. Então também nós não podemos sempre partir da perspectiva de que esta migração ela é algo que vai trazer novos horizontes, ampliar e trazer um mundo de possibilidades. Às vezes para um jovem não. Às vezes para um jovem esse fator migratório justamente excluiu as possibilidades que ele tinha, porque acaba com as redes de sociabilidades que o indivíduo tem, entre outros pontos. Mas vamos lá dar sequência aqui. Então, nós podemos pensar a partir de duas grandes áreas, dois grandes eixos aí de análise. Se nós pensamos em práticas culturais, nós temos que partir da ideia de que o indivíduo tem tempo, né? Então, como esse indivíduo ele divide o tempo? Geralmente, por norma, o indivíduo tem um tempo dividido entre atividades laborais e atividades escolares, atividades acadêmicas. Então, o indivíduo ou ele trabalha, ou ele estuda, ou, como em muitos casos, o indivíduo pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo, certo? Então, este fator ele possibilita observarmos para que os nossos sujeitos, vítimas não, assim, sujeitos deste processo migratório, digamos assim, possam ter mudado a sua principal ocupação.
No meu trabalho, nós tivemos 13, tive 13 indivíduos que foram entrevistados e eu acompanhei esses indivíduos com pesquisas em profundidade, com entrevistas e relatos de campo. Foi assim mesmo um trabalho bem robusto e intenso, digamos assim. Então, as mudanças que ocorreram na vida desses indivíduos, elas podem passar tanto por eles, no Brasil, terem uma ocupação apenas laboral e não se ocuparem, não estarem a estudar, quanto estarem só a estudar e passarem a trabalhar aqui em Portugal. Mas de maneira geral, de maneira resumida, do meu grupo de indivíduos, né, dos meus sujeitos de pesquisa, digamos assim, né, ah, todos, apenas na verdade 10, 11 indivíduos aqui são trabalhadores. Ou seja, e antes no Brasil, oito indivíduos, as principais responsabilidades consistiam apenas em atividades escolares e acadêmicas. E agora eu só tenho 2 indivíduos aqui que não têm, enquanto primeira ocupação desse tempo livre, as atividades, as atividades acadêmicas. Ou seja, o que nós podemos automaticamente perceber? Que o processo migratório para estes jovens que eu fiz essa investigação consistiu em torná-los trabalhadores. Então, eles não migraram para estudar, apenas essas outras 2 jovens que ficam fora, não migraram para estudar. Muitos deixaram licenciaturas, alguns já estavam quase a concluir, outros haviam iniciado há pouco tempo, outros estavam na metade da licenciatura e deixaram os estudos para se focar, para se tornarem trabalhadores. Então, nós já podemos perceber que deste meu grupo de jovens aqui, que posteriormente, a partir de uma perspectiva metodológica, nós poderíamos transpor, falar de mais jovens, eles tornaram-se trabalhadores, saíram do seu país de origem para tornarem-se trabalhadores aqui em Portugal. Então, dentro dessa perspectiva do lazer, do tempo livre, nós também temos que pensar na cultura. Então, como que nós podemos analisar essa cultura numa perspectiva sociológica? Então, essa cultura que ela é um tema de investigação sociológica, ela surge aí a partir do século XX e constitui 2 principais correntes de classificação, que são idealistas, onde compreende-se a formação de um povo nos interesses, nos valores, na arte, nos trabalhos intelectuais, e os materialistas, em que investigam uma ordem social geral e formas de manifestações culturais. Então aqui, se nós pensarmos nas formas de manifestações culturais, já se aproxima muito daquilo que nós falamos anteriormente a respeito do José Machado Paz, das culturas juvenis. Então, podem ver como, às vezes, estas teorias, às vezes, elas vão aí dialogando e vão juntas construindo um significado, construindo uma base sociológica muito sólida para que nós possamos fazer essas análises, para que nós possamos fazer essas investigações. Então, as práticas culturais. No que consiste uma prática cultural? Elas correspondem a uma apropriação do indivíduo que se encontra inserido num determinado agrupamento social, onde as inserções e possibilidades por ele vivenciadas se fazem presentes na própria cultura a qual pertence ou vem a se inserir. Ou seja, então essas práticas culturais são elementos que estão presentes na cultura do indivíduo, certo? A qual ele pertence ou que ele venha a se inserir. Então, estas práticas culturais, elas são reflexos, talvez de uma perspectiva dessas culturas juvenis, destes agrupamentos juvenis, não sei ao certo, pode ser, ou podem surgir em determinados contextos, em determinados momentos históricos diferentes, como por exemplo os hippies, que é um exemplo que o grupo traz, os Ted Boys, entre outros, os skatistas, entre outras possibilidades dessas culturas. Então essas práticas culturais, em suas vastas possibilidades, elas são compreendidas a partir de uma relação direta com outras categorias sociológicas, como o tempo livre e lazer, como eu já disse anteriormente. Então aqui essas atividades laborais, elas também ocupam grande parte do dia dos indivíduos, ocupam aí grande parte do dia a dia, de modo geral, desse indivíduo. Independente se nós estejamos a falar de um indivíduo que passou ou vivencia um processo migratório ou não. Eu também, quando estava num local que não estava em processo migratório, eu também tinha as minhas ocupações ou enquanto estudante ou enquanto trabalhador. E aqui tem um elemento
muito importante aqui, que é também uma citação do Adorno, que ele fala a respeito dessa moral do trabalho vigente, dessa perspectiva do trabalho e também do tempo livre. Ah, Edgar Morin também fala que o tempo livre ele foi corroído pela organização moderna e novas repartições das zonas do tempo livre, do final de semana, também em férias. Ou seja, o tempo livre ele também já passou a ter uma outra lógica, não é? O tempo livre ele é supostamente no final de semana e supostamente nas férias, né? Numa perspectiva aí, digamos assim, tradicionalista, porque nós sabemos que com as dificuldades, as problemáticas financeiras que os indivíduos possuem, às vezes o tempo livre não existe, é um tempo entre trabalhos, né? É um tempo entre um trabalho e outro trabalho, é o tempo entre o trabalho e casa, é o tempo entre casa e o trabalho. Um ponto importante também de analisarmos é a respeito da indústria cultural. Essa indústria cultural, ela possibilita diferentes elementos a que os jovens podem acessar. E aqui na indústria cultural nós temos uma chave para pensar nas categorias elencadas pelos jovens que eu investiguei aqui em Lisboa. Ou seja, vocês vão perceber que estas categorias montadas aqui a partir de uma análise posterior aos dados do campo e das entrevistas, que basicamente estão relacionadas a uma indústria cultural, e a uma indústria cultural de massas. Então, já finalizando, o streaming. Então, se eu busco esta compreensão e tenho estes dados elencados pelos meus sujeitos. Uma das categorias criadas foi streaming, ou seja, plataformas Netflix, HBO, Amazon Prime, entre outras. Ou seja, o assistir conteúdos. E uma coisa muito importante a respeito dessas práticas culturais a partir dessas plataformas de streaming, também vou trazer aqui um trecho da entrevista para vocês. Gosto do Netflix e do YouTube, entre outras distrações. A partir das 17 horas, começo a me preparar para o trabalho e paro de assistir. Mas quando volto, sempre assisto algo, aí vou encaixando, porque também leio a Bíblia todos os dias. Ou seja, este aqui foi quem? Deixa-me só ver aqui. Foi o testemunho do Daniel, assim, um rapazinho aí com seus 19 anos. Ou seja, entre uma atividade e outra, esse rapaz ele trabalhava num restaurante de sushi e começava a trabalhar sempre no turno da noite, trabalhava aí madrugada dentro. Então, e você percebe aqui que apesar do jovem falar, trazer este ponto dos streams, o que ele ressalta? Aí vou encaixando, porque também leio a Bíblia todos os dias. Ou seja, novamente não é aquela perspectiva do religioso que evita, que não vê nada, que é afastado do mundo, que só fica fechado a ler a Bíblia. Não, este perfil, esta ideia desse religioso está em constante transformação e poucas vezes, enquanto investigador, eu me deparei com isso, principalmente porque eu venho trabalhando sempre com uma questão das juventudes, sempre estando em contato com os jovens. Então, assim, eles acompanham as músicas, acompanham as séries, os filmes, tudo que está... quando eu estava em Londrina, era muito comum na igreja que eu fiz o meu trabalho de campo, sempre que saía um novo funk que fazia muito sucesso e às vezes eles colocavam a batida do funk na igreja e mudavam a letra, né? Então aí vocês depois podem pesquisar as cristotecas, digamos assim, vários eventos religiosos com este perfil, porque é mesmo uma perspectiva de trazer os elementos que estão aí nessa cultura de massas para dentro do religioso e fazer com que eles passem por um processo de santificação, que seja. Outro elemento importante desses jovens a respeito dessas práticas culturais. Música. Todos acessavam algum tipo de plataforma de reprodução de música, de streaming, por exemplo, como o Spotify, que acho que é o mais famoso, e o Apple, também tem a Apple Music, acho, algo assim. Trazer aqui para vocês outra informação. O gênero musical gospel é uma unanimidade entre todos, com destaque para o grupo Hillsong United. Porém, os jovens imigrantes brasileiros evangélicos também escutam jazz, e aqui eles elencaram para mim, porque depois eu perguntei quais eram os tipos de música que eles escutavam. Justamente para conseguir o quê? Abrir os horizontes e evidenciar que não são apenas estas músicas gospel, do segmento gospel, de modo geral, né? Então era jazz, música popular brasileira, MPB, folk, reggae,
músicas clássicas, axé, samba, samba enredo, indie e rock. Ou seja, tem um consumo de músicas o dinheiro aí, nada de especial aqui. Acho que, ou talvez. Então não me disseram funk. O funk, por acaso, nunca apareceu. Mas tirando isso, nós conseguimos perceber aqui que não tem muitas especificidades, digamos assim. Outro testemunho aqui, outro fragmento da entrevista. Eu fui para a igreja Hillsong só pensando na qualidade das músicas. Sequer conhecia como era a pregação na localidade. Na verdade, nem sabia que a Hillsong também era uma igreja. Essa aqui eu lembro perfeitamente dessa entrevista com uma jovem também, Carolina. E ela disse mesmo isso, que foi pela música, porque conhecia a música, sabia da qualidade da música, que para ela a igreja, o congregar, a religião se passava muito por uma perspectiva da música. Então, se tem boa música, é uma boa igreja, é um local que ela sente-se à vontade. Outra dessas práticas culturais aqui que os jovens elencaram, leitura. A leitura, ler mesmo. Mas para 5 dos nossos sujeitos, a leitura da Bíblia é algo cotidiano, realizado no mínimo uma vez ao dia. 5. Nós temos aqui 13 sujeitos, ok? Um pequeno excerto. Leio a Bíblia sempre antes ou depois do trabalho, todos os dias. Já acabei de ler pela segunda vez. É mais uma leitura diária e quando vejo, já acabou. Ou outra, gosto muito de livros religiosos, geralmente os que estudam a Bíblia. Eu lia muito quando cursava direito, mas agora a frequência diminuiu muito. Mas ainda consigo ler um livro, que não do segmento religioso, a cada 3 meses, sinceramente. Outra categoria, cinema. Então, o cinema também é uma dessas categorias que estão aí a fazer parte deste conjunto de práticas culturais desses jovens em Lisboa, os jovens brasileiros migrantes em Lisboa. É sempre importante ressaltar isso, porque estas categorias, o jovem, o migrante, o brasileiro, elas conseguem muito condicionar. Por exemplo, certamente as práticas culturais de um jovem migrante indiano em Lisboa é diferente de um jovem imigrante brasileiro em Lisboa, percebe? Então, estas às vezes fica um pouco repetitivo, mas é sempre importante para salvaguardar aquilo que eu venho aqui a trazer para vocês. Então, o cinema. E aqui um outro relato. Ia uma vez ao cinema quando era um lançamento global. Eu ia, isso no Brasil, né? Frequentava muito no Brasil, embora seja pouco quando comparado com aqui. Os gastos que eu tinha lá são diferentes dos daqui. Lá eu tinha que pagar Uber ou táxi, não era só o bilhete, então ficava muito dispendioso, ou seja, muito caro ir ao cinema. Enquanto que aqui é mais fácil. E assim, no mesmo segmento desta fala, eu tenho várias outras. Uma com impacto também, de uma jovem. Essa aqui é de uma menina, da Jéssica. No Brasil, nunca tinha ido ao cinema, por conta das condições financeiras mesmo. É muito caro, não fazia parte da minha vida. Ia mais na casa de amigos e parentes para assistir a um filme. E aqui em Portugal, tornou-se algo recorrente, tornou-se algo que consegue se fazer com mais facilidade. Outra questão, outro excerto. É um dos lugares que mais vou, é uma das minhas saídas mais recorrentes. É ir ao cinema e ao McDonald's, onde quiser e sem me preocupar muito, porque tem outra facilidade, tem outro tipo de acesso. E o penúltimo elemento dessas práticas culturais, mas que é um elemento que muito importante, digamos assim, dentro dessa perspectiva das práticas culturais desses jovens, que é a própria igreja. Então, a própria igreja consiste em uma prática cultural dos jovens, porque a religião também é cultura, né? E isso nós aqui, enquanto sociólogos, investigadores, cientistas sociais, nós compreendemos que a religião ela é um elemento de muita relevância na cultura e como vocês bem sabem, na política, em várias esferas aí que a religião faz muito presente. Então, a igreja acaba sendo também uma dessas práticas culturais desses jovens. Ela possibilita uma enorme pluralidade de práticas culturais cotidianas, pois variadas são as atividades e compromissos que se desenvolvem no contexto das igrejas, de acordo com os interesses e desejos dos jovens, antes do próprio processo migratório. Então, assim, a igreja, ela fornece atividades, a igreja fornece formação, a igreja fornece campeonatos, a igreja fornece festivais, a igreja fornece música, a igreja fornece sessões de cinema, a igreja fornece momentos de lazer, a igreja fornece comemorações, ou seja,
A igreja em si também é um ponto muito importante para esses jovens nas suas práticas culturais, porque se um indivíduo jovem faz parte de uma igreja com uma boa estrutura, com uma igreja com Ao professor Kaique Matheus Cardoso pela sua fala, pelas suas contribuições tão riquíssimas para pensar as categorias de juventude, seja no contexto da migração, seja em vários outros contextos. E certamente as suas reflexões conseguem nos embasar. Eu gostaria de deixar um recado da nossa organização. A gente está tendo alguns problemas técnicos com a transmissão. O pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube provavelmente deve ter notado isso e a gente gostaria de pedir desculpas e dizer que isso já está sendo corrigido para que não ocorra nas nossas próximas transmissões, nos próximos eventos que a gente vai ter aqui ao longo desse seminário. Enfim, agora eu passo a palavra, convido o professor doutor José Francisco dos Santos, que vai. Olá novamente, boa tarde ou boa noite, né? Já aí no Brasil. Ah, olá novamente. A abertura pareceu legal, né? Vou fazer aqui, tá? Bem, primeiramente, Olá novamente, todas e todos, né? Queria agradecer inicialmente o convite feito, né, pelo grupo DAX, né, itinerante, na figura do professor Fábio, na figura da professora Evelyn e da Juventudes, né? Que sem ela não faria sentido nenhum um evento como esse, né? É, queria parabenizar aqui o professor Kaique também pela brilhante fala na aula aqui. E aí é que é interessante quando a gente ouve fala, a gente entende, né? A gente fica inquietado com do professor, então, né? Tem muito o que dizer, mas vou dizer algumas coisas. Parabenizar também aqui a mediadora, isso, né, uma fala muito potente, né? De extrema importância aí para a gente pensar esses sujeitos específicos aí das nossas pesquisas, que é muito interessante. Então, a partir dessas parcerias com o Gole Moçambique, no final de 2019, iniciamos a execução do projeto de pesquisa, né? Então, aqui é uma imagem desses encontros, né, que a gente vai ter aqui pessoal de Angola, pessoal de Portugal, pessoal aqui do Paraná, pessoal lá da Bahia, de Barreiras, né, da universidade onde eu trabalhava, e a partir dessas trocas de experiências, né, que é interessante da gente, inclusive, pensar, né? Que dentro do Brasil, né, quando a gente é um país continental, o quanto de diferenças também culturais, né, a gente acaba tendo no nosso próprio país, que dirá, então, dentro desse universo aí, inclusive o professor Kaique trouxe um pouco desse universo dentro de Portugal, né? Então, o colonialismo, racismo, direitos humanos, a história que nos atravessa, né? Eu trouxe tantos de atravessar muito aqui. Para a Europa, para nós mesmos e para a humanidade, camarada, é preciso renovarmos, desenvolver um pensamento novo, tentar pôr de pé um homem novo, né? A minha área de pesquisa, em processo de dependência, né? De Angola, minha relação de Angola e Brasil, e a partir disso, então, né? Trabalhei durante um bom tempo e continuei a trabalhar e refletir sobre as manipulistas e o colonialismo. E o que é interessante como que essa fala, né, do pensamento de se romper com o colonialismo foi algo brilhante, né, dentro dessas independências, principalmente no continente africano. E com essa fala aí desse grande pensador, né, Martin Luther King, Francis Fanon. Então, essa questão do mundo. Então, por que Portugal, Brasil, Angola e Moçambique? Né? Porque eu deveria começar pela parte mais fácil, naqueles que toparam. Né? Mas, para além disso,
A relação entre Portugal, Brasil, Angola e Moçambique é demarcada historicamente pelo colonialismo, né? No entanto, preservando particularidades. Os 3 últimos colonos portugueses, no entanto, no processo de independência, o Brasil, no início do século XIX, o sistema de proteção, vimos que partimos de um entendimento centrado no Estado e legislações. No entanto, podemos entender que a proteção também acontece por outras vias, as quais se materializam por meio de particularidades culturais, sociais, coletivas e comunitárias. Em relação ao racismo estrutural, observamos que as expressões dos países africanos se mostram de forma distinta de como ocorre no Brasil. Quando a gente pesquisa ouvida, nós atentamos à questão geracional com uma situação social vinculada à estrutura de classe racial, gênero, etnia e território, o que nos permite constatar que ser criança ou jovem no Brasil é diferente de ser em Angola, Moçambique ou Portugal. Porque o Kaique, inclusive, falou de Portugal, que até os 30 anos, né, a pessoa não se considera, enfim, né, dentro de um processo de adolescência, mas eu vou para outros caminhos também, né? Pensar que, por exemplo, dentro dos comparativos que fizemos, o Brasil, incrivelmente, pelo menos no termo de legislação, se destaca, né? Por exemplo, pelo ECA, né? Com certas garantias que a gente sabe que, infelizmente, pela falha do Estado, muitas vezes são negligenciadas. Nós temos, por exemplo, em Moçambique, que nós temos questões culturais que para nós aqui, vamos dizer assim, está passada, embora infelizmente ainda temos aí casos de abuso, né, de crianças e tudo mais, mas em Moçambique nós temos o casamento de crianças de 10 anos, é cultural, né? Ou outras questões a ser pensada, por exemplo, em Angola, que nós vamos ter um processo que antes da colonização, que você, inclusive pensando na questão religiosa, onde você tinha pessoas que eram sensitivas, isso era visto com bons olhos, após o processo de colonização de certas culturas, que na verdade vou explicar aqui pelo menor, nós vamos ter as chamadas crianças feiticeiras. O que são crianças feiticeiras? Quando você tem uma família e a família não está passando por um processo econômico muito bom, um campo social muito bom, de vez de você pensar sobre o sistema de proteção, vimos que partimos de um entendimento centrado no Estado e legislações, então podemos entender que a proteção também acontece por outras vias, as quais se materializam por meio de particularidades culturais, sociais, coletivas e comunitárias. Em relação ao racismo estrutural, observando que as expressões dos países africanos se mostram de forma distinta de como ocorre no Brasil. Quando a gente pesquisa ouvida, nós atentamos à questão geracional com uma situação social vinculada à estrutura de classe racial, gênero, etnia e território, o que nos permite constatar que ser criança ou jovem no Brasil é diferente de ser em Angola, Moçambique ou Portugal. Porque o Kaique, inclusive, falou de Portugal, que até os 30 anos, né, a pessoa não se considera, enfim, né, dentro de um processo de adolescência, mas eu vou para outros caminhos também, né? Pensar que, por exemplo, dentro dos comparativos que fizemos, o Brasil, incrivelmente, pelo menos no termo de legislação, se destaca, né? Por exemplo, pelo ECA, né? Com certas garantias que a gente sabe que, infelizmente, pela falha do Estado, muitas vezes são negligenciadas. Nós temos, por exemplo, em Moçambique, que nós temos questões culturais que para nós aqui, vamos dizer assim, está passada, embora infelizmente ainda temos aí casos de abuso, né, de crianças e tudo mais, mas em Moçambique nós temos o casamento de crianças de 10 anos, é cultural, né? Ou outras questões a ser pensada, por exemplo, em Angola, que nós vamos ter um processo que antes da colonização, que você, inclusive pensando na questão religiosa, onde você tinha pessoas que eram sensitivas, isso era visto com bons olhos, após o processo de colonização de certas culturas, que na verdade vou explicar aqui pelo menor, nós vamos ter as chamadas crianças feiticeiras. O que são crianças feiticeiras?
Quando você tem uma família e a família não está passando por um processo econômico muito bom, um processo social muito bom, de vez de você pensar, o Moreira Mendes, que também foi meu mentor, que faz um trabalho sobre a questão de um homem negro dando aula nos anos iniciais numa escola, né? E a questão da afetividade das crianças negras nos anos iniciais, né? Então, o trabalho dele é muito interessante porque a gente vê o quanto que impacta, né, naquela criança, posteriormente também no seu período aí de adolescência, vida adulta, a falta de efetividade. Ninguém abraça, ninguém chega perto, né? E ao mesmo tempo ele também fazendo um estudo sobre a figura masculina nesse ambiente, né? Então ele faz relatos de quando ele começou a dar aula, os pais iam lá ver, né, o que que esse homem, né, está fazendo aí nos anos iniciais, que no senso comum a gente acha que é um trabalho, né, para mulheres, né? E aqui o trabalho da Michelle Oliveira, né, que fez o meu programa de ação, que ela vai trabalhar com adolescentes quilombola. Um outro trabalho sensacional que vai fazer reflexão de pessoas que moram na região rural. Então, a escola é ofertada na região rural até o nono ano. Detalhe, de forma muito precária, nucleada, não sei se vocês conhecem, nucleada é o quê? Porque todo mundo, de várias, né, turmas, para aprender. Então, você vê o quanto que isso já complica. Depois que passa esse período, que a pessoa tem toda uma relação cultural com a terra e tudo mais, ela vai estudar na cidade, né, no centro, na região urbana. E aí vamos ter outros conflitos interessantes para estudar as meninas quilombolas. E aí ela vai contar que um menino que não morava com ela na região, né, rural, quando vai para a região urbana, não anda de mão dada. Então faz toda uma reflexão, né, enfim, dessas questões aí ligada, né, ao racismo ambiental, à afetividade da jovem negra nesse movimento, né? Enfim, no caso do projeto em questão, esse é um dos fatores que promove e auxilia a criação de relações geológicas que repercutem na compreensão sobre o domínio do sistema de proteção, infância e juventude, a descobertas, envolve os pontos que temas de convergência e divergências. Isso, por sua vez, enriquece, estimula um debate, um fluxo de troca de saberes. O desenvolvimento da presente pesquisa é pertinente às ciências humanas e sociais no Brasil e em outras áreas interessadas na questão, à medida em que a atuação profissional no campo da garantia da proteção aos direitos da criança, adolescente e jovens é formalmente abrangente e transversal, que socializamos o resultado final da pesquisa, conjugando o verbo esperançar. Então, esse aqui é o segundo volume, tá? Tá lá no QR Code também, vocês têm acesso, onde a gente traz resultados, entrevistas com pessoas, né, que atuam nessas áreas em vários países, tanto no Brasil, como em Moçambique, né? Então, esse segundo volume, acho que está, né, com um conteúdo bem interessante. E aí termino, né, colocando aqui que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem a esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar. Esperança é se levantar, esperança é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levantar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Obrigado, gente. Bom, muito obrigado, professor. Eu sou suspeito de falar, eu sou uma grande fã do Paulo Freire, então, assim, me ganhou. Já tinha me ganhado com outras coisas da fala, né? Mas daí terminou com o Paulo Freire, acabou comigo. Gente, a gente vai agora passar para o momento de perguntas. Então, a gente pode fazer isso em rodadas, e aí vocês podem formular perguntas
tanto para o professor José Francisco quanto para o professor Kaique. E aí a gente faz algumas perguntas, conforme houver, e a gente faz essa primeira rodada e depois eles respondem. Então, tem alguma inscrição, pessoal? Uma pergunta lá. O pessoal do Praxis, o pessoal da coordenação articular esse meu país para mim. Ó, o João Mário tem uma pergunta, o outro João tem uma pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos formulando aí. A gente vai agora para. Pode passar lá para o cenário que vai perguntar para o João. Uma vez. As pessoas teriam que vir aqui por causa da câmera, não? Não, tá bom, não. Aí como vai filmar? Precisa aparecer a pessoa. Claro que tem mais que isso. É o outro. Eu vou usar Ah, mas isso já era. Essas pessoas não ninguém aqui que vai ficar programa. Você tá aparecendo na frente da câmera. Essa não quer aparecer aqui. Desculpa, gente, eu não tecnologia tem mais. É porque eu sou jovem, mas eu sou sem mal muito velho. Minha pergunta para o professor José sobre a questão da visão da juventude LGBT em comparação ao Brasil, Portugal, Moçambique e Angola. Como é visto, como é explorada essa questão? Não, professor. Pessoal, sabe? Uhum. Depois. Oi, boa noite. Minha pergunta é para o professor Kaique. Professor, eu sou formado em sociais e o meu objeto de estudo é racismo. Eu estava preparando um material essa semana e daí eu me deparei com uma reportagem que estava falando que a última marcha para Jesus e também a última marcha para a família com Deus teve o maior número exponencial da história de grupos neonazistas, principalmente ligados à juventude. A minha pergunta seria no sentido de como que esses grupos fundamentalistas eles acabam ganhando esses jovens, o que atrai eles exatamente para esses grupos. Professor Roosevelt Pellegrini, Departamento de Ciências Sociais. Para o professor Kaique, primeiramente, professor, tem um cientista brasileiro, neurocirurgião, chamado Miguel Nicoleles, e ele critica a inteligência artificial no sentido dela retirar a capacidade cognitiva das pessoas, dos jovens em especial. Então, retira a capacidade criativa de concentração. A gente vê hoje a questão das inovações tecnológicas, celular, etc. Como que o professor Kaique veria, como que ele analisa a juventude, como que a juventude enfrenta esse processo hoje? Como que ele vê isso? E ainda complementando, quais seriam as motivações? E aí eu poderia até questionar especificamente a juventude portuguesa, que ela teria que estudo, né, para enfrentar e construir sentido de vida. Né? E ainda mais, aproveitando o professor Kaique, o tempo livre, o lazer, como colocado muito bem pelo professor Kaique, tem sido utilizado pela juventude com uma evolução qualitativa, digo, uma evolução crítica perante sua condição na sociedade. Ou seja, no tempo chamado livre, né? E a gente vê isso no Adorno, vê no Ócio Criativo, no Penuaz, a gente vê no Inferno, no Direito Preguiça, etc. Né? Então, nesse tempo livre, haveria condições para os jovens contestarem suas vivências no trabalho? Se sim, como que eles poderiam fazer isso? E a gente pode pensar na juventude portuguesa, tá? Especificamente. Eles participam de algumas organizações, quais seriam, né? De que forma poderiam atuar nessas organizações, construir uma evolução qualitativa. E, agora, para o nosso amigo, que eu converso direto com ele, só uma questão. Puxando Paulo Freire, que também sou fã, tá? É, como construir esse processo de esperança? Quais as condições concretas para a gente construir esse processo de esperança hoje? Brasil, colônia, dependência, capitalismo retardatário, se é que a gente encontra uma saída no capitalismo social-democrático. Pensando, quantos anos a gente tem de social-democracia no Brasil? 30 anos, não é isso, né? Tem, então, veja bem, e que de social-democracia seria essa, né? Eu acho que está bem longe de uma sociedade de bem-estar social, né?
Só isso. Vamos lá. Eu vou desligar a casa. Essas pessoas não te ouvem. Não diga. Ah, tá. Não, você quer Você quer perguntar? fazer uma pergunta? Tem. Aqui. Achei que você fosse pergunta, ué. Não, tá ótimo. Eu creio aqui do lado. Olá, boa noite, sou Zé Kaique, uma alegria muito grande vê-lo. É a alegria que a gente está falando. Nessa linha, eu gostaria de saber um pouco mais do envolvimento político mesmo dessas juventudes, o engajamento político, né? A participação e as perspectivas deles mesmo nessa área das políticas públicas, mas o envolvimento de novas lideranças políticas nessas regiões pesquisadas. Obrigada. Obrigado aí pela pergunta. É uma pergunta interessante e complexa, porque no Brasil, vamos dizer assim, nós temos uma legislação, vamos dizer assim, que acaba, de certa forma, muito recente, aceitando não, enfim, garantindo, né, certos direitos, mas é o país que mais mata, né, pessoas trans e também de uma grande homofobia. Ah, Moçambique e Angola, essas pautas, eu posso te afirmar, mas elas não chegam a nem ser colocadas, né? Então, embora eu já li trabalhos, um trabalho inclusive de uma moça que estudou a questão do ensino fundamental 2 tanto em Angola como no Brasil, e dentro das entrevistas ela colocou que nunca tinha, daquela entrevistou, uma das jovens, que ela ficou espantada com o futuro do Brasil, né? Mas por outros viés eu sei que isso inclusive nem é cogitado, nem pensado em alguns países, inclusive, não posso garantir isso sobre o Angola e Moçambique, inclusive crime. Então, se trata de forma muito mal, né? Então, esses jovens, com certeza, são, né, tem que, enfim, né, viver de forma escamoteada, porque a sociedade, de uma forma geral, não abata, né, as questões deles, infelizmente. E aí, nesse sentido, o Brasil tem uma legislação mais avançada, mas a mentalidade ela é torta, né? É só a gente pensar que, inclusive, acho que a forma como o Brasil, em termos políticos, esteve recentemente tem muito a ver com uma pauta de costumes, né? E isso é muito triste, né? Se pensar o quanto que a gente deixa de, de avançar, inclusive com o ensino de educação sexual nas escolas, o quanto que isso vai evitar de abusos, né, de crianças e jovens, que muitas vezes nem sabem que estão sendo abusados, mas por conta de uma sociedade tacanha, né, a gente paga esse alto preço, né? Ah, professor, Osvaldo, essa questão da juventude é interessante, porque acho que o Kaique ele colocou um ponto que acho que vem a abarcar essa questão. Onde está essa experiência da juventude, que acho que já envolve também com a questão da professora, ou da professora Eleni, que é de como outros espaços estão ocupando o espaço da política, né? O jovem, ele parece que tem um asco da política. Ele comprou a ideia de que não se deve fazer parte da política, mas ele faz. E aí ele vai fazer aonde, né? Muitas vezes envolvido em questões religiosas, ele se sente abacado, ele sente onda, né? Eu achei muito interessante a fala do professor Kaique aqui, né? Do jovem que assiste Netflix, mas vai à igreja. O que essa igreja está dando para ele
que de repente esses outros espaços não estão, né? E aí vem especificamente em relação a Angola e Moçambique. Moçambique, a gente não tive a sorte de fazer parte do grupo do Índia, e Moçambique é um país, né, enfim, né, em termos econômicos, complicado, né, se não me engano, mais de 50% do PIB vem de doações, né, de ONGs e tudo mais. Mas na troca que eu tive com a juventude moçambicana, eu vejo uma esperança, uma força de mudar, tá? Mas isso é muito mais o sentido que ter dados empíricos que comprovem, né? Agora, nós vamos ter uma outra questão. Inclusive, eu tenho uma relação de que foi objeto de pesquisa, eu estive por lá e tenho um contato mais próximo com angolanos, que ficam muito tristes, porque teve uma juventude que fez a independência angolana, né? O MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, mas que está lá há mais de 50 anos. Se o conceito de juventude ele é elástico, então acho que ficou muito elástico, né? Porque esses que fizeram a independência em 75 continuam no poder. Então eu vejo uma grande desesperança na juventude que aí também não vê na política uma forma de mudança. E nós temos aí de novo a questão religiosa, neopentecostal, de um viés inclusive brasileiro, que ocupa muito espaço em ambos os países, né? Acho que a questão que você lança ela é muito importante, porque eu acho que ele entrelaça todos os países pesquisaram a desesperança na política, que eu acho que a gente só vai conseguir realmente ter um caminho aí, né, mais concreto no momento que a gente conseguir reverter esse, onde os jovens se sentirem abarcados, né, que eles se sentirem, né, abrigados, acolhidos, né. Então acho que esse é o grande desafio nosso, né, como sociedade, né, porque tudo passa pela política. Essa para mim, mas só para colocar uma questão, seu nome, é? João Guilherme. Ô, João, eu acho muito interessante porque Portugal tem um movimento, né, reacionário que tem se disputado, né, e nós temos o Chega, né, que é um movimento que ocorre lá em Portugal, que inclusive conseguiu, né, importantes cadeiras, né, na atual, né, eleição que teve lá, e é um país onde nós tivemos esse salazarismo. Impressionantemente, tem pessoas que sentem saudade desse regime. Né? É isso, gente. Só respondi. Agora, vou passar então para o professor Caio, que poder responder também as suas questões. Você tem. Que tem uma parte que nós mais fazemos. Rafael fez pessoas. A respeito desse talvez sentido que eu mas que só de parar mas também tem outras pessoas como de falar que não se exagerar de uma coisa o cenário é vida cenário só chave inicial que sai inicial espécie de então e já tinha e percepção de vida
Sim. Que nós não temos e os sem falar, isso vai ser simplesmente qualquer os caras 70% que participaram das extensões mínimas que atividades com grande muito esses dois foram simplesmente atrás. Os racistas, os completamente várias que não são incluídos nesse mas já tem organizar esse tipo de coisa. Estou não aqui, mas sempre mais aqui. Práticos. E que algo que vai bastante de novas. É coisa que não será muito existir. Jogos não tão distantes. Mas não é verdade. Esses jogos eu não são estudados em ensino universitário. Eu não jogos. E não preciso bem, né? Respeito as agências de alunos que não legais. Estes jogos, jogos que estão aí de fora, no sentido de que foram focas para eu para ser práticos. Também, me gostaria que vocês fizessem isso para mim, e eu não tinha muito especial. Eu fui tinha falado chat na conversa, pensava não, explicar que são nesses jogos, conservadores todos ligam lá com os caras aqui no Dubai. Sim, existe uma movimento nazista, né? Então, uma definição da filha para você que não quer acompanhar, e que se nossa, fiar. Pensamento que não tinha feito e resolver os povos. Não podia dizer que isso é o que pessoal, eu acho que os estabelecimentos a crise dos só que colocar
os cursos de médicos da vida, os cursos de serviço, né? Os de estatística, os eles dentro disso ofereceram potência deles que criaram um limite de ingresso por ano conforme a nova demanda do país, sabe? Demanda por conta das pessoas que são muito ali, mágicas, e vai ter que dar aula de ingresso. Se você definitivamente não os poderes, não mesmo. Não quero se ligar, não quero parte, mas voltam em partidos políticos extremamente. Então, isso na verdade não traz mais adultos. Que chama essa participação política da contemporaneidade com os jovens e assim sucesso, que é a atuação política desse tempo, os partidos. Assim, é forma como é que os pessoas estão e da internet, eu não ok. Certo? Jovens, vamos das jovens que irá a partir deste momento já também partido político de vontade partido extrema direita. Muitíssimo obrigado, Kaique. Por favor, muito bem. Tá me ouvindo? Muitíssimo obrigado, Kaique. É, as contribuições suas e do professor José Francisco certamente nos provocam muito. É, vejo também que vocês se veem também como provocados por essas questões, assim, e é um pouco disso, os desafios da realidade, como ela se apresenta para nós. Eu acho que, como o professor José também falou, sobre esse movimento de esperançar diante dessa realidade, né? Eu acho que a gente consegue produzir aqui discussões fantásticas e foi muito bom estar ouvindo vocês. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Acho que não, não temos mais nenhum tipo de pergunta. Perfeito. Então, eu vou passar então a fala agora para o cerimonial de volta já. Eu vou chamar a nossa mestra de cerimônias, Maíra Mascarenhas. Bom, queria agradecer a presença de todos que estão aqui, todos que nos acompanharam aí pelo YouTube mesmo, com as falhas técnicas. Gostaria de agradecer principalmente a professora Evelyn, foi essencial para que esse evento pudesse acontecer. E gostaria de convidá-los para as nossas atividades de amanhã. Amanhã teremos uma mesa redonda de manhã, às 9h30, aqui no Anfiteatro Maior de CLCH. É uma mesa sobre a privatização das escolas públicas da rede estadual do Paraná. Ela também vai ser transmitida aí no YouTube. Amanhã, no final da tarde e à noite, teremos oficinas também. Então, teremos oficina de grafite, oficina de vogue e oficina de funk. Para mais informações de onde vai acontecer as oficinas certinho, só entrar no Instagram do Praxis Itinerante, @Praxis Itinerante. E é isso, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Boa noite.